Glória a Deus, aleluia. O Senhor, o Rei dos Reis, Ele é digno de louvor. E a sua bondade e misericórdia duram para sempre. Ele é o Deus que, manifestando a sua bondade sobre nós, nos leva ao arrependimento. E então nós produzimos frutos dignos de arrependimento. Aleluia. Porque Ele é o Deus que vem procurar frutos em nós. Mas Ele mesmo cria todas as condições para que possamos nos arrepender e produzir esses frutos para Ele. Onde você estiver e já esteja conectado a nós, seja muito bem-vindo a mais um dia em que a palavra do Senhor, fluindo do seu trono, vem responder o clamor de todos nós. Eu quero convidar a cada um, vamos juntos entrar em adoração. Vamos juntos declarar que o Senhor é santo. Nele não há variação. Ele é perfeito. Ele é puro. Ele não muda. Aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, onde você estiver, crendo nessa palavra, comece a declarar: Senhor, Tu és santo. Aleluia. Oh Senhor, nós meditamos, oh Pai, na Tua santidade e Te adoramos na beleza da Tua santidade, Senhor. Como os 4 seres viventes, nós declaramos e proclamamos: o Senhor é santo. Aleluia. Oh, o Senhor é santo. Aleluia. A nossa expectativa é de conhecer mais uma faceta de quem Tu és, Senhor. Oh, Senhor, Tu és santo. Aleluia. E nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Oh, à medida que Te adorarmos, Senhor, nós cremos que seremos cheios do Teu Espírito. Aleluia. 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 Te adoramos, Senhor. Oh, Senhor, Tu és santo, Deus. Tu és santo. Oh, Senhor, Tu és santo, Senhor. Nós declaramos a Tua santidade no nosso meio. Aleluia. Te adoramos, oh Deus, na beleza da Tua santidade. Oh, ensina-nos o que é Te adorar na beleza da Tua santidade, oh Rei da Glória. Oh, não por emoção, mas pelo Teu Espírito. Oh, aleluia. Nós declaramos, Senhor, a Tua santidade sobre todas as circunstâncias. Nós declaramos: o Senhor é santo. Aleluia. O Senhor reina. Aleluia. A vontade do Senhor se manifesta. Aleluia. Oh, Tu és santo. Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Declaramos, Senhor, que Tu és santo. Santo é o Senhor. O Senhor é o meu pastor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. O Senhor é o meu pastor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. O Senhor é o meu pastor. Santo é o Senhor. Ele é santo.
Santo é o Senhor é o meu pastor. Santo é o Senhor, tu és santo. Santo é o Senhor é o meu pastor. Santo é o Senhor, tu és digno de louvor. O quarto homem na fornalha, digno é o Senhor. Ele é digno de louvor. O quarto homem na fornalha, digno és, Senhor, digno de louvor. O quarto homem na fornalha, ele é digno. Oh Senhor, tu és digno. Senhor, és digno. Hey, hey. Senhor, és digno. Oh, Ele é digno de louvor. O quarto homem, Ele é digno. Oh Senhor, tu és santo, aleluia. Nós proclamamos, Senhor, a tua santidade, aleluia. Oh, dia e noite és digno. Oh, és digno, Senhor. Tu és santo, Senhor, aleluia. Ensina-nos, Senhor, a te adorar na beleza da tua santidade. Em ti, Senhor, não há variação, aleluia. Tu és santo, Senhor, e tu és digno de louvor. Tu és digno de toda adoração, Senhor. Tu és santo. Santo é o Senhor. O Senhor é o meu pastor. Santo é o Senhor. Em todo o tempo tu és santo. Pai Santo, nessa manhã nós te louvamos e te agradecemos, damos-te a ti, ó Deus, toda a honra, toda a glória. Queremos, ó Deus, trazer
trazer à memória aquilo que nos traz esperança, o Teu nome, o Teu santo nome. O único nome que nos é dado, Senhor. E Ele é como uma pedra sobre aqueles que nela confiam. É como um tropeço sobre aqueles que são incrédulos. Mas é o mesmo que disseste: se quiseres e ouvires, comerás o melhor da terra. Tu não és escândalo para ninguém, a menos para aqueles que não sejam teu povo, por decisão de seu coração. Tu és um Deus santo, invisível, mas real. É Deus de longe, mas próximo. És o Deus que cobre a vida daqueles que em ti confiam. Oh, obrigado pelo entendimento do Evangelho, obrigado pelo entendimento, Senhor, da realidade espiritual. E que tu possas levantar para ti um povo sereno e sábio e humilde. Não um povo que usa das tuas escrituras para justificar as suas ações. Mas antes, Senhor, que a tua palavra justifique aqueles que em ti creem. Pai Santo, no nome de Jesus, nós te louvamos por tudo o que tens feito. Senhor, nessa manhã, Senhor, eu te dou a honra, te dou a glória por tudo que temos vivido. Nós não te louvamos somente pelas boas coisas, pois está escrito: recebemos dele o bem e receberemos também o mal. Nós te louvamos por todas as circunstâncias que não são a nosso favor. Nós te louvamos por todas as circunstâncias que se levantam contra nós, porque é nelas onde te revelas como Deus, como o quarto homem na fornalha, é nela que te revelas como a testemunha, que testifica em nós que somos teus, que testificas em nós que somos, segundo a tua palavra, por causa do Espírito de glória que repousa sobre nós ao sermos perseguidos. Senhor, que o Senhor possa levantar homens e mulheres, assim como Ana, assim como Ruth, assim como Maria, mulheres que reteram a semente. Assim a tua igreja seja uma geração que retém a palavra pura, que retém a palavra genuína, que não trocamos, ó Deus, a essência de Cristo pelo entretenimento que opera hoje dentro da igreja, que não troquemos nunca a essência da tua unção, da tua glória, por circunstâncias, ó Deus, que os homens aplaudem. Preferimos ter estádios vazios do que estádios cheios de entretenimento. Mas, ó Deus, sabemos que a tua glória, a tua palavra é clara, buscando nós o reino e a tua justiça, tudo é acrescentado. Assim sendo, ó Deus, tu ordenastes que tudo viesse ao redor do trono do Cordeiro. Por isso, nessa manhã, nós exaltamos o teu trono nesse lugar, à medida que tu atrais as nações para esse momento, para que possamos, ó Deus, no temor ao teu Espírito, possamos, ó Deus, ser cartas escritas pelo teu Espírito, lidas por todos os homens, em todos os lugares, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos, ó Deus, também nessa manhã, sobre todos aqueles ainda que não compreendem a essência do Evangelho, que o teu Espírito de glória possa se manifestar sobre eles, abrindo os olhos deles para que eles possam compreender. Compreender, Senhor, que nós só pregamos para que também eles sejam introduzidos nessa comunhão, porque a nossa comunhão é contigo, por meio do teu Espírito. No nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Bom dia a todos. Nessa manhã, você que nos assiste, não sei de onde você nos assiste, porém que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Nós sabemos que o nosso ministério ele tem um alcance a nível internacional. Digo no sentido de que não peço que você coloque de onde você nos ouve. Muitas das vezes isso é para vanglória e mais nada do que isso. Porém, nessa manhã nós temos a convicção do Espírito Santo, a serenidade do Espírito de Deus no nosso meio, de que o seu Evangelho que nós temos anunciado, nós anunciamos ele não porque precisamos de aparecer ou de ser vistos, nós anunciamos para que você também tenha a mesma comunhão que nós temos com Jesus, com o Pai por meio de Jesus Cristo. Ou seja, o maior empenho, a maior dedicação que nós temos é a porta fechada, é no nosso quarto secreto, é com as câmaras e as luzes desligadas, microfones no silêncio, é onde nós estamos. O maior do que nós fazemos-lo na presença de Deus, sozinhos. Então, a razão da nossa mensagem, a razão da nossa pregação, é para que vocês também façam parte da comunhão que nós temos. E por que nós gostaríamos que você fizesse parte? Porque isso glorifica o nosso Deus. Não glorifica a nós, mas glorifica o nosso Deus. Por essa razão Elias disse: fui eu que te chamei, nada a ver conosco. Nós simplesmente buscamos, como está escrito em Isaías 53, que ele veja
o sacrifício da sua alma e ele entenda que vale a pena. Então, como é que podemos retribuir ao Senhor o benefício que ele fez por nós? Sabendo que ele também fez esse benefício pelas nações, então nós queremos que as nações lhe conheçam. E depois de havermos feito tudo o que nós fizemos, nós nos retiramos para aquele lugar secreto. Então, o Senhor disse a Moisés: Moisés, como sinal de que te enviei, depois de teres feito o que te mandei fazer, te recolherei a esse lugar e te permitirei adorar na minha presença. Então, eu tenho foco no meu ministério, a marca no meu coração, de que à medida que eu me dedico em buscar o Senhor, em ter a minha comunhão com Deus, Ele me envia. Porém, eu vou com a intenção de voltar para a presença dEle. Haverá um dia que eu serei recolhido por meu Deus. Haverá um dia em que Deus vai me tirar da face da terra para a presença dEle. Porque ali é o meu lugar, ali é o meu desejo. Não tem nada a ver com não ir para o inferno, não tem nada a ver com ser para ir viver eternamente. Não. Dele vim, para ele voltarei. A Bíblia diz, preste bem atenção, a Bíblia diz: do pó viestes, para o pó voltarás. Este corpo voltará para o pó, mas eu dele vim, para ele voltarei. Nele sou nascido de novo, enviado por ele para voltar para ele. Quando você entender isso, você vive a tua vida livre de idolatria, você vive a tua vida livre do engano, vive a tua vida livre da obsessão pelo controle e pelos cuidados da tua vida. E então você pode viver a excelência da grandeza e da glória que Deus tem para ti. Infelizmente nós temos ouvido um evangelho de não ter ou do evangelho de ter. Uns são apologistas que a espiritualidade vem do não ter. Os outros dizem que a espiritualidade é manifesta naquilo que tens. Porém a Bíblia me diz: o Senhor é meu pastor. O que isso significa? Adonai Roi, Jeová Roi. O Senhor é meu pastor. Depois a Bíblia diz: Ele não me faltará. A luz falta, a água falta, o pão falta, a economia falha, os projetos falham, mas Deus não me falha. Então, quando a Bíblia diz em Salmos 23, infelizmente está mal traduzido, quando diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não, tudo falta. O Senhor não me faltará. Mas quando eu lhe busco, todas as coisas são atraídas ao trono dele. Então nós hoje somos chamados nele para estar com ele, sentados nele, até que ele coloque os inimigos dele, os meus inimigos. Porque o povo dele é meu povo, o meu Deus é o meu Deus. Em outras palavras, os inimigos do Senhor são meus inimigos. Então, quando o Senhor coloca os inimigos dele postrado dos pés dele, ele está também a colocar os meus inimigos postrados dos meus pés. Em outras palavras, eu estou nele assentado, e à medida que todas as coisas convergem em Cristo, elas convergem também a mim, porque Cristo habita em mim. Quando você entender isso, glória a Deus, amém? Nessa manhã seja bem-vindo, glória a Deus, pastora Tatiana, Joana, Ludmila, muito bem-vindos, amém? Eu vou deixar, o microfone estão abertos, amém? Glória a Deus, amém? Nós temos algo um bocado diferente nessa manhã. Quero partilhar contigo alguns pontos. Eu tenho realmente algumas coisas no meu coração sobre aquilo que o Senhor tem reservado. Porém, eu quero abrir antes de nós podermos fluir nas Escrituras. Amém? Seja muito bem-vindo, prepare o teu coração. Eu quero fluir, eu queria deixar rapidamente ouvir-vos sobre aquilo que é a expectativa nessa manhã sobre o que o Senhor vai fazer. Amém? Pastora Tatiana? Amém, pastor. À medida que estávamos na adoração e bom dia, igreja, enquanto o pastor orava, algo que ficava muito convicto no meu espírito era o que o Senhor falava comigo hoje de manhã, em como facilmente o povo se distrai com pequenas coisas e não atentamos para aquilo que o Senhor já fez. E o Senhor de manhã falava comigo para a questão da ressurreição. E distraímos-nos com tudo ao nosso redor e não atentamos para o que o Senhor já fez. Cristo ressuscitou para que com Ele nós fôssemos firmados nele e com Ele mais que vencedores. E realmente a minha expectativa nessa manhã é que à medida que o pastor ministrar, à medida que a palavra for liberada através da boca do servo do Senhor, nós possamos abrir mão de tudo aquilo que nos retém
e prende, e então possamos alinhar com o que o Senhor Glória a Deus, amém. tem para fazer. Assim seja, né? Assim seja, é algo que eu tenho no meu coração, Joana, é que nós temos, nós fazemos um exercício muito, exercemos uma pressão muito grande sobre algumas coisas que se calhar não são elas como elas deveriam ser. Digo eu no sentido de, o maior foco e a maior ênfase está na minha comunhão com Deus. O meu ministério, quando te dizem primeiro ministério é a família, onde é que foram buscar essa idiotice? São ideias de homens. E homens corruptos no seu entendimento. O teu primeiro ministério é a tua comunhão com Deus. O teu primeiro ministério é a tua comunhão com Deus. Preste bem atenção, nessa manhã eu se calhar vou repor verdades, eu vou corrigir verdades. Okay? A Bíblia diz no livro de Judas que o Senhor virá com os seus milhares e milhares de santos para julgar a humanidade por todas as palavras que falaram contra ele. Então você tem que ter cuidado com o espírito de heresia. Quando você abre a tua boca para falar em nome do Senhor coisas que ele não falou, primeiro ministério não é família. Desculpa se você é idólatra, o primeiro ministério não é família. O primeiro ministério é o Senhor. Por isso é que ele diz, aquele que ama mais pai e mãe, esposa, esposo, filhos e filhas, não é apto para me seguir. Por que é que ele te disse isso? O primeiro ministério é a família. Por que é que ele disse isso? Agora, qual é o meu interesse nessa manhã, trazendo esse tópico? É que você não vai ver além do teu limite. Você não vai ver além do teu limite. Deixa eu te explicar, homens idólatras que alegam que o primeiro ministério é a sua família, eles falham a família deles, não trazendo o DNA espiritual de Deus sobre as suas famílias. Eles falham as suas famílias porque eles entregam-se a si, não o Senhor. Um pai representa o Espírito Santo, representa Deus na vida daquela família. Se ele se dá a si, os filhos conhecem o limite da natureza do pai, ao invés de conhecerem a eternidade que está em Deus. Então o meu papel como pai é representar Deus na vida dos meus filhos. Então cuidado quando você diz que o primeiro ministério é a família. Sabemos que por detrás não é a essência de que devemos ministrar a nossa família. Por detrás é a mentira, é o medo das pessoas de serem rejeitados, logo vão fazer de tudo para serem aceitos, até mesmo negar a verdade. E quem alega muitas das vezes isso, é o próprio diz que Deus não existe. Tu das conta do contrassenso. Então, note, se você quiser crescer e conhecer as coisas espirituais, os homens em Salmos capítulo 2 disseram, desliguemo-nos dele. A Bíblia diz, porque se ajuntam os reis e amotinam os povos contra ele, dizendo, desliguemo-nos do Senhor. Mas o que é que acontece? Também diz o Senhor depois nos evangelhos sobre esse provérbio, em que os homens chegaram e disseram, matemos o filho e então nos apoderemos do reino. Então, o que é o homem na queda, destituído da glória de Deus? Negamos a existência de Deus, mas vivemos a vida de Deus. Negamos a existência de Deus, mas mantemos... Repara o que eu te estou a dizer. Família não foi Deus quem criou, mas os que dizem ser ateus, por que é que eles alegam família? O casamento não é uma coisa de Deus. Os que se dizem ateus, por que é que eles apontam tanto para o casamento? Os que dizem ser ateus, por que é que eles apontam tanto para questões como, por exemplo, dízimos e ofertas, provisão financeira? Por que é que eles apontam tanto? Se dizem ser ateus, por que é que eles apontam tanto contra sinais e maravilhas? A ideia não é se Deus existe, a ideia é excluir Deus da tua vida, da sociedade. Então, apoderar-se e fazendo-se a si próprio deuses na face da terra. Por isso é que Faraó era tido como Deus. Por isso é que a mão do Senhor em Romanos diz que Deus escolheu Faraó para nele mostrar o poder de Deus. Naquele Deus ou a divindade mais elevada no meio da humanidade, então Deus abateu ele e lhes perguntou, cadê o vosso Deus? Para que ele pudesse se revelar. Então, se você quiser conhecer mesmo Deus, você vai olhando pelas Escrituras. Como a Bíblia diz que os pais de Sansão não entendiam por que Sansão tinha que se apaixonar por uma mulher filisteia, mas na palavra diz, porque era Deus para provocar os filisteus a tocarem no ungido deles, pois está escrito, não toquem no meus ungidos. Então, se você for inteligente, espiritualmente falando, você deixa. Porque Deus queria os filisteus que
queria que os filisteus fossem julgados. Mas Deus estava à procura de uma razão. Por que Deus queria que eles fossem julgados? Porque eles representavam uma raiz perversa, não a de Deus. E Deus estava à procura de uma razão. Então, muitas das vezes, quando Deus quer abater coisas, quer derrubar coisas que se exaltaram, Deus sabe fazer a sua palavra. Ele colocou Sansão como ungida para que tocasse em Sansão. E essa foi a desculpa necessária para Deus destruir os filisteus. Então a Bíblia diz que ele é Deus poderoso na batalha. A Bíblia diz que ele é terrível no campo da batalha. Então Deus pega o tolo na sua própria estultícia. Precisa prestar atenção. Então nós falamos de João 3,16 como Deus amou o mundo de tal modo que deu o seu Filho para que todo nele cresce fosse justificado. Então o Evangelho não é acerca do amor de Deus somente. É da justiça de Deus. Então você tem que entender bem Deus. Senão você cai no erro, nos extremos. Então você pensa que Deus é a teu favor e contra os teus inimigos. Mas afinal ele é o comandante dos exércitos dele. Então Deus não é a meu favor. Eu era um pecador. Concordei com a palavra dele. Recebi o perdão dos meus pecados. E me foi dada a oportunidade de ser participante dessa obra. Qual obra? De Jesus. Foi Jesus quem morreu. Foi Jesus quem ressuscitou. Eu só divulgo. Então foi-me dada a oportunidade de remir minha vida, de ser útil na face da terra para servir o Senhor. Mas eu não sirvo o Senhor somente divulgando o Evangelho, mas me tornando as boas novas. Eu sirvo o Senhor sendo essa carta cheia do Espírito Santo. Em outras palavras, eu sirvo o Senhor na administração pública, eu sirvo o Senhor nos serviços, prestação de serviços, eu sirvo o Senhor como advogado, eu sirvo o Senhor como médico, eu sirvo o Senhor como mecânico. Por quê? Porque a lei e os profetas se resumem numa questão: fazer ao próximo como a ti mesmo. Então a questão que nós temos hoje, religião, é na realidade trocar as chaves que Deus te deu para você ser eficaz, para você ser frutífero, para que você deixe de errar, para que você não faça aquilo que você supõe. Então ele disse: te darei chaves. O que são essas chaves? São as revelações, são chaves que abrem portas. Então o que o Senhor está a dizer? Eu te darei chaves para que te movas, para que não sejas limitado. Então quando você tem heresias limitam-te. O grande problema do engano religioso é a limitação causada. Por isso é que a sociedade olha para a igreja e diz: mas como assim? Por quê? Porque para o religioso é acerca de não cheirar, não tocar, não provar. Mas o Redentor veio. Por isso é que as mãos foram crucificadas, os pés crucificados, para que ele pudesse ser paralisado, para que nós pudéssemos ser liberados. Porque o pecado nos paralisou. Então, se você aceitou Jesus e agora entende que a tua vida é para ser paralisado, você não compreendeu o Evangelho. Por quê? Porque ele disse: quando a semente morre, dá muito fruto. Então, a morte para o meu eu, para a minha carne, é o que me dá profundidade nas coisas do Espírito. A morte para o meu eu é o que me faz ter maior alcance. Na realidade, você não começou a viver se você não entendeu a preciosidade da morte. Por isso é que ele diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por quê? Porque Deus veio e falou com Ana. E Ana desejou um filho, mas Deus não podia se mover até que Ana morresse. E quando Ana morreu, gerou Samuel. Samuel levantou Saul. Samuel levantou Davi. E Davi, Salomão. E Salomão, a descendência de Cristo. Então, precisou que Ana morresse para que Deus pudesse se mover naquela genealogia. Quando você não entendeu isso, você pensa que é acerca de ti, de um bom Deus que vai te dar os desejos do teu coração. Não sei quanto é o teu, mas o meu, desesperadamente maligno. Por isso é que eu preciso de ser revestido diariamente na comunhão com Deus. Então, eu não falo isso contra ninguém, mas eu falo isso para entender quem eu sou nele. Entender quem eu fui fora dele. E entender como a minha vida foi a proposta de mudar minha vida nele. Por isso é que Jabez disse: muda a minha sorte. Então, quando você entender isso, igreja, você não vai ser alguém que prega para condenar ninguém, você não vai ser alguém que prega para julgar ninguém, mas você vai simplesmente dizer aquilo que pela graça recebi, de graça vos dou. O que é que ele significa? Não estou dizendo, isso não tem nada a ver com preço, nem custo. Não recebi pela lei, recebi pela fé nas obras de Jesus, ou seja, que me constituiu justiça, a graça. Pela graça eu recebi.
pelo empoderamento de Deus a receber. Então, pela mesma graça eu te dou, não pela lei, não te julgo, não te condeno, mas eu te trago a semente que produziu em mim algo, ser participante da família de Deus. Então, como é que eu posso vencer o pecado? Pela graça, não pela lei. Em mim mesmo eu já sei que não há nada de bom. Então, por que você vê pessoas se justificarem? Porque elas aprovam os erros nelas. Como assim? Fiz o quê? Não admito. São atitudes de uma pessoa que está distante de Cristo. Porque o que é estar próximo em Cristo? Não é ir à igreja, não é cantar. É o quê? É entender Cristo. Então, quem é Cristo? Cristo foi a solução que Deus trouxe para a humanidade caída, que por si mesmo, na sua natureza, eles iam dar frutos da queda. Mas então, Deus, sabendo que o homem, pela lei, não podia salvar-se a si mesmo, então ele empoderou o homem pela graça. Então, a graça é um empoderamento, a graça não é uma doutrina somente. A graça, queridos irmãos, é o poder de Deus para me tirar do pecado, para me manter acima do pecado, para me fazer vencer e também te chamar a vencer. Como? Não olhando para as boas obras que eu faço, mas para olhando para a única obra que eu tenho, que é crer em Jesus. João 6,29, esta é a obra de Deus, que creiam naquele que Deus enviou. Filipenses 3,9, não quero ser achado na lei, na justiça que vem das minhas obras da lei, mas a que vem pela fé em Jesus. Então a minha obra produziu justiça. A minha obra produziu justiça. Qual é a minha obra? Crer em Jesus. A minha fé em Jesus me torna justo. Amém? A minha fé em Jesus me torna justo. Não é outra coisa. Você precisa de entender isso. Mas a maior parte das pessoas entende fé como, não, eu creio. Não, ontem disseram que acreditavam que a Namíbia ia ganhar, que Angola ia ganhar. Então amanhã, hoje já estão a dizer que estão a acreditar que Angola já vai jogar naquele patamar. Isso não é fé. A fé do Filho de Deus vem de ouvir a palavra que o Espírito de Deus dirige a ti. E qual foi a palavra que o Espírito Santo dirigiu à humanidade? Este é o meu filho, a ele ouçam. Esse é meu filho, a ele ouçam. Amém? Sabe qual é o grande erro da igreja? É manter um povo entretido. Amém. 3-0. O Mabululu, quando vier, eu é que vou lhe buscar no aeroporto. Não se mete. Eu que vou lhe buscar no aeroporto. Mas nós temos um povo que está entusiasmado por causa do jogo. Quando Angola perder, as emoções vão desaparecer. Se Angola ganhar, depois as emoções vão voltar à realidade. Em outras palavras, você vai continuar a ter as mesmas situações que você tem, do teu pecado, das circunstâncias da sociedade. E então, de repente, você vai dar conta que se você não trouxer um novo recurso para que eles estejam entretidos, você vai ter um problema. Então, o que é que a igreja se tornou? Um centro de entretenimento de um povo murmurador, de um povo que não crê. Então, você tem sempre que lhe dar um motivo para ele crer. Quer sair da igreja, lhe dá uma posição. É o que acontece dentro da igreja. Você lhe retém com uma posição. Eu entendi Cristo. Amém? Queridos irmãos, eu entendi Cristo. Eu entendi Cristo no meu quarto. Eu entendi Cristo nas Escrituras. Eu vi um bocado de um comentário. Uau, eu estava frio, mas ouvi esse louvor. De repente, meu coração aqueceu, me dava vontade de pular. Nós estamos dispostos a ir presos. Estamos dispostos a morrer por ele. Nós estamos dispostos a ir para a fornalha. Nós já vimos o leão. E eu estou a me perguntar que entretenimento e distração é esta? Então é lógico, estamos numa geração que não suporta ouvir a verdade. Mas a Bíblia diz que não se faz guerra sem conselho. Ok? Nessa manhã, rapidamente eu vou abrir Provérbios 24, aleluia. Onde o Senhor te enviar, você é chamado a ser representante dele, dar frutos. Amém? Nós temos ainda um povo que diz argumentos como não, os cristãos não devem se meter na política. É por isso que você também diz que os cristãos não devem ser médicos. Por quê? Porque Deus cura. Que absurdo é esse? Não, os cristãos não devem ter dinheiro porque Deus não é material. Conveniente, né? Então, queridos irmãos,
Desculpa, não sabe, fica quieto, não fala se não te chamaram para falar. Chamaram para cantar, canta. Chamaram para escrever, escreve. Mas não fala quando não te deram autoridade para falar. Você vai fazer o povo se desviar. Amém? Glória a Deus. Por essa razão é que nós estamos habituados à ideia de que quando alguém não é pobre aos teus olhos, não é mendigo aos teus olhos, o que é que ele está a fazer a pregar o Evangelho? Por quê? Porque nós esquecemos que as Escrituras nos falam da sabedoria de Deus. E ele diz, eu a sabedoria. Estava no início, antes da formação do mundo. Por mim, reis governam. Então, líderes, presidentes, reis, deveriam ter contacto direto com Deus. Porque está escrito, governando o ímpio, o povo geme, governando o justo, o povo folga. Se você reparar a tua vida tem lutas desnecessárias, porque são lutas impostas pelas decisões de homens. São lutas impostas pela decisão de pais, de líderes em autoridade. A minha decisão, o que eu vou fazer, vai afetar uma geração inteira. Por isso é que o Evangelho está escrito, Gálatas, primeiramente Deus pregou o Evangelho a Abraão dizendo, em ti serão benditas as nações. Onde é que há religiosidade aqui? Nenhuma. Mas eu entender que o meu papel, a minha vida, ela é para ser uma bênção para os outros. Ou, se eu fizer a minha vontade carnal, os outros vão sofrer. Então eu tenho contenção, eu tenho autodomínio. Por isso é que Salomão disse, oh Deus, dá-me sabedoria para governar esse teu povo. Não é para eu mandar no povo, mas dá-me sabedoria para que nas minhas ações o povo não te critique, para que o povo não te condene, o povo não diga que Deus não existe por causa das minhas ações. Mas antes, a Bíblia diz que quando eles olharam para Salomão, disseram, Deus nos deu um líder sábio. Então o que aconteceu? O povo folgou. Então nós não precisamos de entretenimento, nós precisamos de sabedoria na igreja para o povo folgue, para que o povo descanse. A Bíblia sim diz no Velho Testamento que o rei Davi era pastor. Os pastores no Velho Testamento tinham a ver com governo. Você precisa de olhar para as Escrituras. Por isso é que eu te digo, cuidado com a heresia. Porque você está a falar de coisas em nome dele que ele não falou, é não assim que ele disse. Então, por isso é que ele disse, esperastes o muito e o muito veio a ser pouco, porque Deus não tem compromisso de aprovar coisas que ele não falou, queridos irmãos. Voltemos ao Evangelho. Logo, o que é que isso implica? Qual é a prática disso que eu falei? Quando eu pregar o Evangelho, eu não vou te limitar a ficar dentro do púlpito. Quando eu pregar o Evangelho, é para que você seja a luz do mundo e o sal da terra, aonde for necessário que Deus queira te enviar. Então eu não te prometi, não te disse isso, mas cada um de acordo com a medida da fé onde Deus lhe enviar. Agora não esqueça, você vai prestar contas perante o Senhor. E é exatamente isso. O Evangelho, quando falamos Evangelho para todas as nações, devemos entender o Evangelho para todos os cantos da sociedade. O Evangelho para todas as áreas da vida do homem. É simples. Eu não vou roubar finanças quando eu temo o Senhor. Porque aquele orçamento que eu vou roubar, que era para gás, que era para antibiótico, eu não vou roubar. Por quê? Por causa do amor ao próximo. Então, se nós entendermos o que as nações precisam é de temor ao Senhor. Em Alma Longa, na Guatemala e algumas outras regiões, quando o Evangelho penetrou daquela maneira naquelas sociedades onde o povo, ao invés de se dedicar agora a ir à igreja e pecar na igreja, mas se dedicou a confessar o pecado, a agricultura foi extraordinariamente influenciada, porque o fruto da terra começou a produzir cenouras de tamanho, não estou a exagerar, tem imagens, hoje não preparei esses arquivos, mas tem imagens de cenouras que tinham que ser carregadas por 2 pessoas, nabos por 2 pessoas. Por quê? Então, quando você vê fome e escassez, não diz que Deus é mau. É o pecado da humanidade. Porque quando Adão pecou, Deus não amaldiçoou ele, amaldiçoou a terra por causa dele. Por isso é que Deus disse, do teu suor comerás. Em Cristo você não come mais do teu suor. Você come da palavra que sai da boca de Deus por causa da tua obediência. Então, se você ainda acredita que você vai comer do teu suor é salgado. Amém?
Comer sal faz mal. Levanta a atenção, amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Precisa de entender o Evangelho para que você não seja reprovado naquilo que você diz que crê. Por isso que eu abri esse capítulo no sentido de, parênteses, porque cuidado com a heresia. É lógico que nós amamos as nossas famílias, mas cuidado para não falar em nome do Senhor coisas que Ele não falou. É lógico que eu não quero que você seja alcoólatra, mas eu não vou te dizer que beber é pecado. Você tem que ter equilíbrio. O Senhor Deus não é desequilibrado. Deus não vai mentir só porque você quer. O bom pastor que me disse, pastor Mauro, eu sei que não se perde a salvação, mas para o povo não se desviar, eu lhes digo que se perde. Eu disse, eu nunca vi Deus usar uma mentira para salvar o seu povo. Então é necessário que a gente tenha maturidade. Maturidade. Nós temos líderes de células que abusam. Porque você foi dado a oportunidade de servir. Você não vai lá para diminuir as pessoas. Existem pessoas que nos estão a ouvir, que estão feridas, porque um dia sentaram com líderes de células que lhes feriram e as pessoas pensam que foi o pastor que lhes deu essa autoridade. Nunca. Ah não, pastor, é que sabe. Por isso é que eu te digo, cuidado quando você critica um governo ou uma liderança de um país, porque você acha que o homem sabe tudo? Quando eu digo não estou a dizer que o homem sabe tudo em termos de conhecimento. Você acha que um líder está consciente de tudo o que acontece? Não. Por isso é que eu falei esse ano. Haverá pessoas que vão denunciar coisas ocultas dentro da igreja. Porque o facto de eu ser teu marido, o facto de eu ser tua esposa, o facto de eu ser teu pastor, o facto de eu ser tua ovelha, não me dá autoridade de abusar do lugar que o Senhor me deu. Porque não foi isso que o Senhor ordenou. O Senhor me colocou para te servir. Logo, quando você extrapola da função que o Senhor te deu, porque eu sou o marido, eu sou o pai, eu sou o líder. Cuidado, você vai prestar contas. Se não está escrito honrarás pai e mãe, também está escrito pai não provoca vossos filhos a ira. Logo, eu tenho que ter tento em como eu cuido das crianças para não provocar neles um espírito de ira que depois na sua ira vão proferir palavras que depois eles, sem saberem, abrem portas de maldição na sua própria vida. É isso que o Senhor Jesus disse, escândalos é inevitável que eles venham, mas ai de quem, por quem os escândalos venham. Então há pais que escandalizaram os seus filhos, fizeram os seus filhos tropeçar pela maneira de falar com os filhos. Então é necessário você entender isso. Eu tenho estado a ouvir e tenho estado a trazer esse nível de equilíbrio. Não adianta só você apontar religiosamente, olha o pecado. Sim, Davi cometeu adultério por causa da louca miúca. Não adianta só você chegar e falar isso. Porque é pecado. Então não é pecado o que você faz? Então é necessário que você entenda, não, isso é rebeldia. O filho falou mal com o pai ou falou mal. É verdade, está errado. Mas então, pai, você empurrou teu filho nessa situação. Por quê? Então você tem que ter equilíbrio. Porque Deus não é a teu favor. Quando é que você consegue chegar nesse ponto? Você tem temor ao Senhor. Quando você não usa a tua função, o teu papel, para se encobertar a si mesmo. Então eu falo para vocês nessa manhã como alguém que prestará contas diante de Deus. Com consciência disso. E a prestação de contas será, cadê o fruto? Pai, cadê o fruto da honra no teu filho? Não está, porque você lhe provocou a ira. Então, esposa, será também dito, mulher, cadê a fidelidade do teu marido sobre ti? Porque você lhe provocou a ira. Achas que não? É necessário que você entenda isso. Então, nós temos um povo manipulador dentro da igreja. Manipulador. Você vai ser repreendido. Esse pessoal me estressa, vou cantar louvor. Isso não é adoração ao Senhor, isso é até bruxaria. Eu ontem falei nesse vídeo, eu partilhei algo com a igreja. A diferença entre adoração em espírito e em verdade e cantar louvor. Paulo e Silas na prisão cantaram ao Senhor perto da meia-noite. Por quê? Porque em Efésios está escrito, sede cheios do Espírito Santo, salmodiando. Então eles foram agredidos, foram violentamente perseguidos. O que é que eles fizeram? Foram encher-se do Espírito Santo. O que é que está escrito em Judas? Edificai-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito. O que é que eles fizeram? Foram se edificar. Amém? Agora, quando te chamam a atenção e você começa a cantar louvores, mas a igreja será arrebatada da terra de onde eu venho.
Isso dá direito à vara. Ah, não, mas é perseguição. Não, então você tem que entender que há muita coisa que não é nada perseguição, é ter um mau comportamento. Então, quando você está debaixo da autoridade, você deve submissão. Você tem que entender, disciplina não é perseguição. Então, nós temos um grupo de jovens dentro da igreja extremamente rebeldes, e isso é bruxaria. Isso é bruxaria. Por isso é que eu disse essa semana, como é que alguém pode se ofender com quem lhe instrui? É rebeldia. Porque ele está a dizer, é da minha maneira, não da maneira que é. Então ele impõe, então depois ele vai socorrer onde? Por isso é que nós temos que falar a verdade. Muitos de nós líderes estamos a receber rebeldes do mundo. Paulo recebeu Onésimo na qualidade de rebelde, ele converteu, mas lhe disse, volta para onde saíste. Deus encontrou Moisés foragido, lhe converteu, lhe enviou para o lugar de onde ele saiu. Fazer o que aqui? Adão, aonde estás tu? Ele perguntou porque tinha lhe deixado no lugar dele, ele tinha saído. Então, se você me diz que você realmente teve um encontro genuíno com Deus, então vou te perguntar por que continuas com atitudes parecidas do diabo? Porque você pode se converter no sentido que não é conversão, você aderiu à igreja, mas as trevas não saíram de ti. E é nisso que nós estamos a falar. A necessidade. Porque depois o que é que a palavra de Deus diz? A Bíblia diz, estes sinais seguirão os que creem. Então há necessidade do Senhor se manifestar. Deus disse a Moisés, Moisés, o meu povo clama, então Deus desceu. E Deus enviou Moisés com sinais. Os sinais, queridos irmãos, são necessários para que o povo atente para Deus. Então, Deus não vai usar um povo que é rebelde. Então, quando se diz, não, já oramos, mas Deus não está a agir, você está a falar a tua verdade, não mentira de Deus. Você está a dizer que Deus não pode te usar. Deus não pode te usar por causa dos embaraços que você carrega. E esses embaraços são falsas crenças. E a Bíblia diz, olhando para o autor e consumador da fé. Então o embaraço é você não estar a olhar para o Senhor. Então onde estão os teus olhos? Porque se os teus olhos forem luz, então o teu corpo todo está em luz. Se os teus olhos forem trevas, então o teu corpo todo está em trevas. Então aonde estão os teus olhos? Porque Eva viu com os olhos dela que era bom. Então quando você vê com os teus olhos, você tem razão. Até que aquele centurião, Jesus suspirando, aquele espírito de cegueira lhe saiu e os olhos dele foram abertos e ele disse, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Então esse é o processo de engano até o teu dia da morte. Naquele último dia, os olhos vão se abrir. Não tem purgatório nenhum, ninguém vai fazer preces por ti na face da terra. Até podem fazer, mas quem vai te ouvir? Porque só foi dado um nome. Só um nome. Então, na face da terra, você sabe, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, que vem para roubar, matar e destruir. Ai de ti que você não tem a sabedoria, você vai sofrer. Você vai se perguntar, mas Deus, então Deus te deu sabedoria para você ser liberto das circunstâncias, das ciladas do maligno. O que você vai fazer? Bruxaria existe. Ah, mas eu não acredito. Você que sabe, mas ela existe. O que você acha que faz uma pessoa ter língua torpe? Bruxaria. Mas você diz que não existe. Você que sabe. Por que você tanto fala, mas não tem os frutos do Espírito? Você que sabe. Então, Provérbios 24 diz a palavra de Deus no versículo 5. Um homem sábio é forte. E o homem de conhecimento revelado, Provérbios 24, verso 5. Um homem sábio é forte. E um homem de conhecimento revelado consolida a força. Porque conselhos prudentes fará a guerra, e há vitória na multidão dos conselhos. E é demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria. Na porta, não abrirá a sua boca. Aquele que cuida em fazer mal, mestre de maus intentos o chamarão. Ele é mestre de maus intentos. Então você precisa de entender, queridos irmãos, existem mestres de maus intentos. Mas você precisa de ser liberto deles. Como é que você vai ser liberto deles? Pela multidão de conselho. Pela sabedoria se faz guerra. Pelo conhecimento revelado, você consolida a tua força.
Como está escrito, o homem sábio é um homem forte. Então, sabedoria não é experiência, sabedoria é o próprio Senhor. Provérbios 8 chama Jesus como a sabedoria. A Bíblia diz, eu, a sabedoria, estava com ele desde o princípio. Por mim foi feito, por mim reis governam. Por isso é que ele é chamado o rei dos reis. A quem os reis olham, a quem os reis atentam como referência. E por isso ele fez de nós reis, para atentarmos para ele. Como é que ele governa? Pela palavra na boca dele. Assim também nós, com a palavra na nossa boca. Não versículos na nossa boca, mas com a palavra na nossa boca. Será que a sabedoria que te trago nessa manhã é demasiadamente alta? Então, queridos irmãos, aonde eu estiver, aonde eu for, se na cadeia como José, se no palácio como governador, eu sou chamado a ter esse alto desempenho que vem pelo Espírito de Deus. Não vem pelo eu não ter errado, não vem por eu ter acertado, mas vem pelo Espírito de Deus para que a glória não seja depositada no homem. Amém? Então, minha querida irmã, quando te disserem tens muito para dar, saiba que isso é Satanás. Porque está escrito que diminua eu e ele cresce. Cuidado com isso. Amém? Vocês não precisam dos meus talentos, vocês precisam do meu único tesouro, Cristo em mim, a esperança da glória. Ser líder religioso, ser um pastor, ser o líder desse grupo, não faz de mim a referência. A referência para vocês é Cristo em mim. Por isso é que eu sou a pessoa fraca que ele escolheu, para que vocês nas vossas fraquezas possam atentar. Se Cristo nele lhe fortaleceu, então eu tenho esperança. Essa é que é a essência. Quando te dizem tens muito para dar, saiba que este é o próximo exagerado que Deus vai abater. A glória dele não é para ser compartilhada com ou tens muito para dar. Quem deu foi Cristo. Amém? Então, nós precisamos entender que Cristo não é a plataforma para nós aparecermos. Não. Voltemos ao primeiro amor. Qual é o primeiro amor? Ele nos amou. Ele nos amou. Ele nos amou. Eu não amava, ele me amou. Eu amo porque ele me amou. Eu amo porque ele me amou. Eu lhe obedeço por causa dos benefícios dele. Eu o sirvo por causa do que ele fez. Então, como é que eu posso ter o meu coração endurecido? Só quando eu esqueci o que ele fez por mim. Quando eu esqueço, é quando eu vou com os meus olhos lutar para ver se eu consigo qualquer coisa. Não, ele me amou. Então eu permaneço simplesmente nisso, no amor dele, na presença, não é outra coisa. Ele me amou. Essa é a essência do Evangelho. Agora, eu não saí do mundo para vir falar de mim. Eu vim falar daquele que me amou. Eu vim falar daquele que me guardou. Daquele que me preservou. Para me enviar. Mas ele me enviou para ser para ti essa testemunha, para que você saiba, ele te ama, ele te guarda. Para que você deposite a tua confiança nele. Um dia, esse homem à vossa frente será tirado. Eu tenho essa consciência. Esse é o meu desejo. Sirvo para eu depois entrar naquilo que eu desejo do meu coração. É só isso. Na minha infância eu tinha uma essência da glória de Deus ao meu redor. Não conhecia eu. E eu, naquela atmosfera quente, me era dito, isso não é para ti. Não faças isso. Então, há mães ou pais que dizem, não, meu filho tem um amigo oculto. Esse não era oculto. Esse era o meu Deus. Eu não sabia. Então, quando eu cresci, aquilo desapareceu. Então, compreendendo eu um bocado melhor as Escrituras, eu achei que pequei contra Deus e por causa do pecado contra Deus, então eu perdi aquela essência. Mas a buscar o Senhor pela essa essência, o Senhor me fez entender em Moisés que houve um momento que Deus se revelou a ele, como se revelou a mim, mas me dizendo, serve, faz o que eu te mandei, para que essa realidade, a esta realidade seja restituída. Quando eu te digo um dia vou voltar, é para isso que eu estou a falar. Eu sei do que eu estou a falar. Então, queridos irmãos, que Deus te abençoe nessa manhã, amém?
Não se faz guerra sem conselhos. Seja sábio, seja humilde, seja prudente. Os teus olhos foi o que levaram a tua vida no engano. Continuas a ter razão? Continuas a ter razão? Eu não tenho razão. Eu tenho Cristo. Amém? Eu não tenho razão. Eu tenho Cristo. Então, no meu argumento, eu vou trazer a espada. Na minha discussão, eu vou trazer a espada. Na minha confusão, eu vou trazer a espada. O que é que diz a tua palavra? Então, eu me agarro em Cristo. Eu me agarro no que eu acho. Então, eu sou liberto de ciladas, minhas próprias ciladas. Meu próprio engano, eu sou liberto. Por quê? Porque eu não confiei em mim, mas confiei nele. Ainda bem que eu dei conta disso. Ei, Jesus. Amém? Senão, eu estaria a ser traído pela minha própria estultícia. Então, é necessário que vocês entendam a palavra, queridos irmãos. Por favor. Eu sou teu pastor, te sirvo, não sirvo gratuitamente porque não é questão de dinheiro, mas eu sirvo voluntariamente porque é a atitude do meu coração. Alguém que estiver debaixo da minha liderança, alguém que for o meu assistente, um líder de célula, um pastor, não tem o direito de humilhar, de dominar ninguém se eu não te domino. E vocês me viram vos dominar. Por que vocês vão se sujeitar a alguém que vos domine? Oh, come on. Ah, não, mas o pastor, você não me viu fazer isso. Você não me viu, não me vê fazer isso, então por quê? Eu me surpreendi em tempos de saber que líderes de célula exigiam dinheiro dos membros da igreja como para lhes treinar na fé. Mano, eu te treino na fé, qual é o dinheiro que eu te exigi? Você também são muito cegos, você também gostam muito disso, por quê? Come on, igreja. Como o que vistes em mim. Por isso é que eu dou a cara. Para que vocês tenham isso como referência. Essa é que é a essência. Vocês não veem eu fazer isso. Como é que qualquer pessoa que eu penso que está a servir está a fazer se vocês se sujeitam a isso? Não. Não é bíblico. Não conta, não diga que foi o pastor Mauro que falou isso. Você se sujeitou porque você quis. Eu não tenho nada a ver com isso. Amém, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Amém e amém. Um breve relatório nessa manhã que eu queria partilhar convosco, né? Nós temos estado a trabalhar a nível das nações, de diferentes nações. Nós temos estado a sair de Angola regularmente, a ir para outros lugares, porque aquilo que, na realidade, só estou a fazer aquilo que há muito tempo o Senhor nos ordenou e era o tempo dado para fazer isso. Em 2008 eu fui para Portugal para estabelecer a igreja, mas à medida que eu orava, o Senhor me revelou como eu deveria orar. A segunda vez que eu voltei foi em 2018, não voltei antes. Senão, não voltei para a igreja. 2018. E depois de 2018, entendi em 2018, 10 anos depois, amém, agora é o tempo. E quando cheguei lá no agora é o tempo, só em 2023 é que eu voltei. Entenda ainda tempos e épocas. 2008, 2018, 2023. Quantos anos depois? Então, quando você senta a urgência, saiba que é um tempo determinado. Então, eu entendi a necessidade, entendi o chamado, mas eu sabia que não era o tempo. E o tempo que o Senhor nos tem dado é agora, e é o que nós estamos a ocupar o nosso tempo dessa maneira, para que possamos ser, então, nas mãos de Deus, úteis e fazer conforme aquilo que é a palavra do Senhor. O que nós temos ouvido, o que nós temos visto Deus fazer, são coisas extremamente profundas e nós vamos continuar a fazer. Amém? Vocês fazem parte disso, quer aqui, quer lá. Nós não fazemos para a nossa vanglória. Nós não estamos nem focados em Lisboa, nem só o Porto, nós estamos focados em regiões completamente assim fora. Pelo país todo nós vamos fazer isso. E por que nós fazemos isso? Porque é também lá onde o Senhor nos enviou para pregar o Evangelho. Mas ali também é um lugar onde nós iremos para outras nações, outros lugares. E é necessário... Por que, pastor, o que isso tem a ver? A urgência em nós pregarmos o Evangelho é para a salvação das almas. Então, nós pregamos o Evangelho porque estas almas precisam de conhecer o Senhor. Algo interessante que eu ouvi da parte do Senhor. O Senhor me dizer, eles também merecem. Eles também merecem.
Então, dedicados nisso, no coração de Deus, que eles também merecem. Então, nós estamos aí dedicados a pregar o Evangelho. Então, à medida que você ora por nós, à medida que você entende isso, o Senhor nos abre portas para pregarmos o Evangelho também noutros lugares, também noutras regiões. Nós temos estado a falar sobre o Evangelho em África, em diferentes nações em África. Talvez um dia vai se tornar mais claro para que você entenda o que nós estamos a falar. Nós temos a intenção de outras nações, uma delas é o Japão. Nós estamos a trabalhar nisso há muitos anos, a orar, trabalhávamos já nesse sentido há muitos anos. E diferentes lugares que a gente tem que ir para pregar o Evangelho. Um dos lugares que eu ouço o Senhor falar muito comigo é o Corno da África. O Corno da África, eu vejo aquele lugar. Como chegar lá? Somália, Eritreia, Etiópia. Como chegar lá? São lugares sérios, são lugares, amém, que nós precisamos de ir. Mas, queridos irmãos, nós não vamos lá aculturizar nenhum povo. Nós vamos lá levar o amor e a justiça de Cristo. Então, dando-lhes o Evangelho, a semente, o próprio Deus é quem lidará com eles. Então, eu quando prego o Evangelho, e é nessa manhã também minha oração, eu oro, a minha oração sobre ti, eu oro para que aquilo que eu fiz, falei, o Senhor vos revele. Para que vocês não percam o vosso tempo debatendo, desprezando, mas que vocês saibam que é o Senhor a falar com vocês, amém? É o Senhor a vos responder à vossa oração. E assim sendo que essa é a condição dos nossos corações. Eu quero te encorajar a ser decente. Eu quero te encorajar a ter disciplina no amor dele. Trata os outros como Deus te tratou. Seja para o mundo como Deus é para ti. Amém? Deus é para ti a tua esperança, é a tua certeza. Seja para o mundo dessa maneira. Mas também você sabe que Deus é santo, Ele não se mistura no erro. Então, porque Deus ama, Ele não se mistura no erro. Então, você seja santo, não se mistura no erro. Amém? Não seja cúmplice de pessoas erradas, não seja cúmplice de erro. Seja santo. Porque no momento, e esse é o ponto, no dia mau, quando clamares, o Senhor vai te responder. É necessário que você tenha essa posição. Que você viva de tal forma na sua presença que quando você falar, as coisas acontecem. Ouça a palavra do Senhor nessa manhã. Viva de tal forma na sua presença para que quando você falar para a oposição se torne muda. Como Zacarias se opôs ao anjo Gabriel. Ele foi dito, eu assisto na presença do Senhor. Assista na presença do Senhor de tal forma que a tua palavra tem efeito imediato. Então, quando Silas e Paulo adoraram, cantavam, eles estavam a encher-se do Espírito Santo para que eles pudessem ser homens que adorem a Deus em espírito. Eles precisavam de se encher para adorarem em espírito e em verdade. Logo, meninos, meninas, quando estiveres a ser repreendido, para ainda, não vai dar uma de que estou a ir cantar porque os do mundo estão a me atormentar. Se você precisa de ser disciplinado, corrija o teu caminho. Se precisares de ir cantar, vai cantar para ser cheio do Espírito Santo e não ter rebelião em ti. E então te levantares e adorares a Deus em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus por isso. Então entenda nessa manhã, o poder de Deus, ele não está limitado à pregação. Amém? O poder de Deus não está limitado à pregação. Eu quero te sugerir uma ideia. Havendo nós corrigido o que nós estamos a corrigir, e o povo se dedicar em arrependimento, verás Deus se mover. E exatamente isso. Quando eu voltei para Angola, a palavra profética que me fez voltar para Angola, no encontro com Cindy Jacobs, foi uma mensagem no primeiro período da manhã de correção, de repreensão, de exortação. Lembro-me que era sobre procrastinação. Coisas que você sabe que deveria fazer e você não faz. Não é só coisas agendadas que você sabe que tinha que fazer. Não, você sabe que o teu caminho é Cristo e você anda no outro. Você negligencia a maneira de agir, negligencia. Você sabe quais são as chaves que o Senhor te deu e você usa as chaves de sabedoria e você ignora as chaves que Deus te deu. Você já ouviu o conselho te dado pelo teu pastor, mas você insiste em ouvir homens ímpios. Isso é procrastinação. Também poderia estar dentro disso. Mas no período da tarde, depois de me arrepender,
veio a palavra do Senhor sobre a minha nação. A minha nação, eu sempre disse diante de Deus, todas as nações o Senhor fala. Nunca falarás tu da minha nação, Deus. Qual é o pecado do meu povo? Deus não pode usar um homem. Deus não pode usar um homem que não ama o povo dele. O diabo pode lhe usar, mas Deus não. Porque Deus precisa de derramar sobre nós aquilo que está no coração dele para o povo. Então nessa manhã eu venho te dizer duas palavras. A primeira, provisão. Enquanto eu orava pela igreja, eu via uma rua cheia de armazéns e caminhões com contentores à descarga, a serem descarregados. Então, deixa eu só te dizer, essa palavra não é limitada à igreja. Ela é extensiva fora da igreja. Nós não somos só profetas para a igreja, mas para a nação. E eu vi uma rua inteira com armazéns do lado esquerdo, mas caminhões do lado direito a serem descarregados. O Senhor está a liberar provisão nessa manhã sobre a minha palavra. A segunda coisa, sobre a minha palavra. Ainda na primeira questão, você não precisa de ostentar. Você não precisa de temer. O Senhor teu Deus é uma torneira que não para o seu fluir. Essa é a palavra do Senhor. Eu providenciarei tudo que eles precisam. Nessa manhã, começa mesmo nessa manhã, liberação profética de tudo que você precisa. Eu vejo dentro de carros, eu vejo tudo, eu não sei, tudo que você precisa, até uma televisão, um computador, um sapato, um lençol, uma meia, tudo que você precisa. A única coisa que você tem que entender. Como é que eu vi isso? Eu olhei no Espírito e eu vi. Levanta todos os olhos e vê o que o Senhor está fazendo. Atente para o Senhor. Amém? Atente para o Senhor. Atente para o Senhor. Somente isso. Não veja com os teus olhos. Se você for ver com os teus olhos, alguém te promete e vai parecer. Se você atenta com os teus olhos, você vai ver as circunstâncias não parecem ser. Atente para o Senhor. Atente para a minha voz nessa manhã. A provisão do Senhor em grande escala para o seu povo. Ele é rico para com o seu povo. Queridos irmãos, Ele é rico para com o seu povo. Ele não é o Deus do maná, Ele não é o Deus das aves no deserto, Ele não é o Deus do pão no deserto. Não foi Ele que colocou uma mesa perante os seus inimigos no deserto. Ele é o mesmo Deus hoje que ressuscitou Cristo do túmulo. Recebe sobre a nação. Ele é o mesmo. Agora, a segunda palavra que o Senhor fala. Cura. 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 Você não entende isso. Deixa eu te falar uma coisa, da ressurreição. Vamos falar da ressurreição. Quando Lázaro morreu e Jesus veio ter com ele, havia 4 dias. Clinicamente, quando o cérebro de um homem, o cérebro humano, para de receber sangue ou oxigênio durante mais de 3 minutos, um período curto, e essa pessoa recuperar, ela terá uma probabilidade de ter algumas sequelas no cérebro, ok? Quando você fala da ressurreição, você ressuscitou. Não, vamos ainda pegar na ressurreição. As células do corpo humano, quando o corpo morre, o corpo ainda, as unhas crescem, o cabelo cresce, porque ainda tem células que estão vivas. O homem deixou de respirar, o espírito saiu dele. Amém? Mas ainda há células que estão a operar. O sangue coagula, cessa. Quando você fala de ressurreição, para Deus ressuscitar um corpo, Ele tem que reativar todos os órgãos. Entendeste? Há pessoas que quando ficam no coma têm que acordar, têm que fazer fisioterapia. Lázaro não fez fisioterapia. Amém? Há uns que têm que aprender a falar. Ei, mano. Lázaro. Quando você entender ressurreição, qual é o problema do teu olho? É a tua boca torta? Não é só torta de que não sabe falar, às vezes mesmo a pasta é uma trombose. Qual é o teu problema? É a tua mão? É o teu joelho que dói nessa manhã? É a sobrecoxa do teu lado esquerdo que afeta o lado direito?
Qual é o teu problema? É a cintura? Qual é o teu problema? É a dor no peito, do lado esquerdo? Ou é o ruído no ouvido? Qual é o teu problema? É capilar? Ele é a ressurreição. Amém? Glória a Deus. Aleluia, amém, amém e amém. Ele diz, ide e pregar o evangelho. Hoje nós estamos a falar como a forma de um relatório daquilo que nós temos feito. Nós temos ido e pregar o evangelho. Mas na realidade nós temos ido para observar o que o Espírito Santo diz. Temos estado a ouvir, temos estado a ver. E o Senhor diz, vou fazer isso. Hey, aleluia. Aleluia. O Senhor nos levou para uma região e o Senhor nos disse, eu vou colocar essa região no mapa espiritual. Queridos irmãos, se eu te disser, sabedoria, você tem que saber, do mundo são estudos, você não entende as coisas. Se eu te disser, Deus vai se mover nessa região, venda, investe ali. Se eu te disser que Deus vai colocar o Benfica, a Via Expressa, no lugar de destaque, você é sábio, investe lá. Mas ouviste só Deus vai se mover, né? Só que quando Deus se moveu, Ele criou o universo. E a tua mente religiosa não captas. Está aqui o benefício de você ter o equilíbrio. Você não vê limitado, você vê na mentalidade dele. Então, quando o Senhor me disse, eu vou colocar essa região no mapa, é ali que eu vou viver. É ali que eu vou comprar. É ali que eu vou estabelecer. Por isso é que Deus disse, Isaac, não vai para o Egito, semeia aqui. É aqui que eu vou fazer. E ele colheu 100 vezes mais. Os outros sobreviveram, esse prosperou. Entendeste a chave da prosperidade? Ok, glória a Deus. Amém, amém e amém. Manda que aprendemos isso, pastor. Está na Bíblia. Mas como é que nós não damos conta? Tenha um coração quebrantado. Tenha um coração quebrantado. Que dizes se o Senhor disse? A tua opinião é você dizer, eu acho isso. Um coração quebrantado é o que dizes tu, Senhor. O que o Senhor diz. Eu não gosto de confusão. Eu sei lutar, já. Não estou a dizer que eu gosto de lutar. Não fujo luta, irmão. Mas, meu Deus, eu amo a presença do meu Pai. Não me canto quieto nele. Amém? O que é que eu estou a dizer? Você tem que aprender a ficar quieto nele e saber se mover quando ele se move. Ser cristão não é ser boelo. Ser cristão é um homem sábio, que era enfraquecido no pecado, agora fortalecido pela graça. Essa é que é a grande diferença. Aleluia. Amém e amém e amém e amém. Glória a Deus. Eu comecei a ir para diferentes lugares em que o Senhor falou comigo em função de uma direção que o Senhor tinha me dado e havia necessidade de ser um momento específico. E numa visão, queridos irmãos, eu tive o Senhor a me dizer, vai. E quando eu fui, apareci dentro de uma casa que parecia ser um funeral, havia uma cama, um pai, uma mãe e uma criança ali deitada e um homem ao meu lado. Então, eu orando pela criança, a criança se levantou e eu fui-me embora. E quando, ao ir embora, o grupo da mídia chamou-me e perguntou-me, para onde, pastor, não vá. Eu disse, por quê? Ele disse, não, o pastor estava, estávamos agendados, o pastor estava escalado para pregar aqui. Eu disse, eu entrei aqui por acaso. E eles pegaram num CD e mostraram, não. E havia o meu rosto perante um panfleto com multidões. E eu disse, E quando eu olhei e vi a família da criança toda de pé, ao redor da criança, celebrar que a criança já estava boa, e vi que os membros que estavam ali no funeral, que parecia primeiro o funeral e depois era a congregação, já se tinham disperso. Então eu vou em direção àquelas pessoas e entro de casa em casa. E então eu cheguei numa das casas, encontrei uma mulher na cozinha a falar porque as prateleiras estavam todas vazias, não tinha a provisão que ela precisava. E o Senhor começou a falar comigo provisão. Então nessa visão até aqui o Senhor falava comigo campanhas de evangelismo, mídia, o registro do que nós fazemos, cura, provisão, de casa em casa, amém?
pregar o Evangelho publicamente, de casa em casa, curando os doentes e te restaurando na presença de Deus para que Ele providencie tuas necessidades. Então, quando você está a ouvir falar de provisão, então nós sabemos que há escassez. Quando o Senhor se manifesta falando de provisão, saiba que há escassez lá fora. Em outras palavras, os governos não estão a ter a solução necessária. Mas o Senhor está a falar, olhem para mim. Olhem para mim. Eu estabelecerei essa aliança com eles. Olhem para mim. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém e amém e amém e amém. Amém. Então, nessa manhã, você seja bem-vindo mais uma vez. Você entenda o que o Senhor está a falar contigo. Não tropece na tua fraqueza. Há graça no Senhor. Eu vou pedir que a equipe de mídia possa me ajudar, possa me auxiliar. Eu vou começar a passar algumas imagens no ecrã. Por favor, que vocês me ajudem. Ludmila está aqui comigo nessa manhã. Bem-vinda, Luda. A Luda está aqui para partilhar convosco o testemunho que eu disse. Eu falei no início, a seu tempo eu falarei convosco. Eu não quero abrir minha boca agora. Mas a Luda está aqui conosco nessa manhã. Vindo eu da primeira viagem que cheguei em dezembro, não, em novembro, dezembro, final de novembro, dezembro. Aleluia. Sabe o que o Senhor falou comigo quando eu fui ao Porto? Eu estava no comboio a olhar para o céu e de repente apareceu um arco-íris. Eu disse, e Senhor? E o Senhor me disse, sim, eu te mostro sempre o arco-íris por causa do favor que eu tenho sobre ti. Porém, esse é o favor que eu quero ter sobre eles também. Então, eu prego o Evangelho para que o que eu dele recebi possa também ser vosso. Amém? Ser vosso. Glória a Deus. Então, quando eu voltei dessa viagem, o Senhor surgiu essa situação em que tu disseste que o teu filho estava doente. E quando eu fui orar, oh Deus, olha a criança, e o Senhor não me respondeu, senão me mostrando a visão que eu tive, que eu acabei de explicar agora, de uma criança numa situação como óbito. E eu tinha no meu espírito a convicção de que era isso. Em dado momento, quando nós oramos, o teu filho ficou acho que 2 semanas, 3 semanas em coma. Daqui a bocado nós vamos colocar as imagens disso. Em dado momento, quando tu ligaste para mim, porque ele tinha sido desentubado e depois tiveram que voltar a entubar, depois ele teve, nesse processo, ele teve vários AVCs e tudo mais. E tu ligaste para mim aflita e eu só te disse, parecendo frio, Ludo, eu já te dei a palavra. A palavra não é outra senão aquela que o Senhor deu no início. Você precisa de ser mesmo, não frio, mas firme, no sentido de que às vezes a tendência da aflição de alguém é de tu procurar, Senhor, será que não tem mais nada a ser dito? E nós somos chamados a confiar unicamente, agarrar-nos unicamente naquela palavra que o Senhor nos deu. Então, microfone, luz, câmara e ação, bem-vinda, glória a Deus, amém? Aleluia. Partilha conosco a tua experiência, amém? Partilha sim. Em dezembro, no dia 10, o David teve a fazer febres e por acaso na altura eu não estava em Luanda. Quando eu tive a visão era exatamente isso que foi dito, ele tem febre, mas parece que depois desenvolveu de febres para um outro quadro. E quando já se levou ao hospital, estava com malária e paludismo. Entretanto... Isso foi quando estávamos em Lisboa? Não. Já depois já estavas cá, sim. Exato. Fomos em 3 hospitais, mas entretanto no último informaram-nos que ele precisava de um hospital que tivesse mais equipamentos e daria melhor resposta para o caso, porque verificaram que ele estava com alguma insuficiência renal. Ok. Fomos transferidos para uma... E aí ele já estava em coma, não? Não ainda estava normal? Estava normal. Parecia, né? Precisava de fazer uma transfusão que estava com a hemoglobina 6. Demoraram, foi quando o pastor começou a anunciar à igreja que precisava de doadores de sangue e tudo mais. Mas havia uma negligência naquele hospital, então ligamos para uma clínica e a ambulância foi buscá-lo naquele hospital. Isto no dia 13.
Fomos para aquela clínica, ele fez a transfusão de sangue, continuava com as febres, identificaram que ele estava com níveis de creatinina bastante elevado, estava com muita infecção. Entretanto, no dia 16, ele já entrou num quadro que era para a UTI. Estávamos na UTI do dia 13 até o dia 16. Mas na madrugada do dia 16, ele começa a ter bastante dificuldade para respirar. E estava com insuficiência renal, os pulmões dele estavam completamente brancos. Eu só sei que ouvi o médico a dizer que precisa ser estubado porque ele está parado de respirar. Ele chegou a ter 100% dos pulmões. Chegou, 100%. Ou seja, o que é que isso significa? Os pulmões não funcionavam? Não funcionava. Ele foi mantido por causa das máquinas. A máquina só que estava literalmente a funcionar. Ou seja, sem as máquinas ele teria... Sim, com entrado. certeza. Lembro-me que a doutora informou-nos que ele precisava de fazer hemodiálise naquele mesmo dia que ele foi estubado. E a primeira coisa que eu fazia era ligar para o pastor. Pastor, meu filho está... Pastor, meu filho está nesta situação. Pastor, aqui. E incrível que quando decidiram fazer a hemodiálise, os rins voltaram a funcionar. Não foi necessário fazer a hemodiálise. Mas aí já estava em coma? Não, da hemodiálise ainda não estava em coma. Foi naquele mesmo dia. Aquilo aconteceu em 3 dias. Sim, Ele o agravamento 13, foi muito rápido. Foi muito rápido. Sim. No dia 16, quando ele entra em coma, os médicos chamaram-nos para informar que ele não estava a reagir aos antibióticos. Ok, nesse momento eu vou só pedir que enquanto nós falamos, comecem só as imagens a entrar no ar. Amém? Pois, ele não estava a reagir aos antibióticos, os níveis de infecção não estavam a baixar, mas já chamaram-nos assim, sem muita expectativa. Porque o quadro dele estava a ser considerado um quadro crítico e foi tudo muito, mas muito rápido, foi extremamente assustador. Ele entra em coma às 3 da manhã, naquele mesmo dia os médicos disseram que haviam de fazer mais algum estudo para ver exatamente o que é que estava a causar aquilo. Quando fizeram o estudo, identificaram que ele estava com o vírus influenza. Ele estava com o vírus influenza e estava com H1, estava com o vírus H2, estava com o vírus H3 e o vírus H4. Ou seja, ele estava com bastante vírus. Do dia 16 até o dia 23 de dezembro, ele continuava em estado de coma. Ele foi estubado no dia 23, mas infelizmente a estubação não correu bem. Ele volta a entrar em estado de coma no dia 23 de dezembro. 23 de dezembro. Ele volta a entrar em estado de coma no dia 23 Lembro de que dezembro. perguntaram se valia a pena comprar os presentes da criança que não iria. Lembro-me que a chefe do departamento da pediatria, eles estavam a fazer uma festinha para a criança e deixa-me realçar que todas as crianças tiveram que ser evacuadas da UTI por causa de terem verificado que o David estava com o vírus influenza. Nessa altura eu já tinha lá ido, nós ainda oramos por todas as crianças que lá estavam e saíram todas. Saíram. Até eu vou falar também um pouco sobre isso. Amém. Saíram todas as Todas crianças na da UTI, UTI. com exceção de nós. Né? Também quando você diz Deus, nós é que estamos a orar, os outros é que estão a ser curados. Por acaso houve um dia que eu falei isso, de Deus, todas as crianças. Eu queria só que vocês colocassem de novo as câmaras antes de nós. Vamos continuar. Estavas a dizer, Ludo? Eu dizia assim, todas as crianças entram, todas as crianças saem, só nós é que permanecemos. E de facto foram muitos e muitos dias. Foram muitos dias que eu ligava para o pastor à madrugada e dizia, pastor, meu filho está assim. E uma coisa que eu vivi, pastor, eu fiquei realmente com... Mas eu só continuo a me ligar dessa maneira, porque quando estamos aflitos me ligam bem. O pastor está a me ligar porque... Mas não, esse não é o teu caso. Vamos embora. Na UTI tem uma situação. Todas as máquinas, elas gritam 24 sobre 24 horas. Uhum. Elas em momento nenhum param. E havia vezes que a máquina do David gritava por excesso. Bum, bum, bum. E era, pastor, extremamente assustador. Extremamente assustador mesmo. Eu lembro às vezes que a máquina dele... as nossas madrugadas eram meio atordoadas.
porque era sempre alguma coisa, era um médico a correr. O David está com a saturação muito baixa. O Eu vou David te dizer precisa que de quase mais te internaram a oxigênio. ti também, porque te deu uma paralisia. Pois é. E eu vou falar também desse dia. Estamos no live. Deixa o homem, deixa ele que estava quieto. O mês 2, deixa a minha criança, por favor, deixa-me. Houve um dia que eu passei mal, porque realmente eu tinha acabado de chegar de viagem e fui diretamente para o hospital e era bastante correria. A minha atenção disparou, eu estava com o corpo bastante trêmulo, levaram-me lá para baixo para os bancos de urgência. Mas ao mesmo tempo eu dormia numa poltrona e nesse dia quando eu subi, lembro-me que um dia antes o pastor tinha ido para a UTI orar por ele e permitiram entrar, porque na UTI ninguém pode entrar, abriram uma exceção. Enquanto o pastor orava por ele, no leito dele, eu estava de joelhos e foi literalmente isso. Eu senti como se estivesse a ser cobrida por um fogo. Amém. Literalmente, se estivesse a ser cobrida por um fogo. Quando eu tive aquela crise, eu ainda deitada, eu tive uma visão que havia uma mão que não tinha auxílio de corpo e tocou nas minhas costas. Aquilo foi literal. Toda a dor que eu tinha nas costas foi. E eu lembro-me de ter dito, Senhor, por que essa mão não toca no meu filho? Porque parecia que o Senhor não estava a fazer absolutamente nada. Era dia após dia, com alguma situação, com um relatório mais crítico que o outro, David não está a reagir e uma série de situações. Entretanto, quando ele foi estubado no final de dezembro, dia 30, 31, é isso, ele foi estubado e 4 dias depois ele teve convulsões. Duas convulsões teve no meu colo, tanto que a enfermeira gritou, doutor, o David está convulsionado. Ou seja, cada vez que os doutores tivessem esperança que o David estava a melhorar, o David piorava. Não. Então era um dia pior que o outro, assim dizendo. Fizeram angio, eles chamam angio, o exame, fizeram mais a ressonância magnética e para o espanto dos doutores, o David teve vários AVCs, Sim. inclusive hemorrágico. Tanto que naquele dia os doutores não nos disseram... Ele está a pegar aí isso, o que é? Onde eles puseram a tubagem, né? Sim, eles fizeram um tubo aqui. Tanto que naquele dia os médicos não nos disseram exatamente o que ele teve, qual era o resultado dos exames que ele fez. Deram-nos o resultado no dia seguinte, mas lembro que um neurocirurgião foi ter comigo na UTI e teve a fazer-me várias perguntas. Dentre as perguntas é, mãe, tem quantos filhos? O David é o primeiro, é o último, e começou a fazer perguntas minhas banais. Eu fui lhe explicando o relatório, até na altura já sabia muita coisa de medicina, o pastor já sabia o nome da máquina X, como é que funciona e tudo mais. Eu fui explicando, ele foi nisto e tal. E uma coisa que aconteceu quando ele te perguntou quantos filhos tem, o que é que ele queria dizer? Eu vou chegar aí, porque eu sou quando nós estávamos a ser evacuados. Nesse processo eu lembro que o senhor tinha também falado... toda hora vai chegar, chega já, irmã, vai, diga. Nesse Nós estamos processo, aqui. eu lembro-me que Deus tinha falado comigo que era para registrar todos os momentos. O que acontecia no dia X, incrível, que tirei foto de tudo que acontecia. Longe de mim que era para testemunhar um grande milagre. E no dia 6 de janeiro, o David, depois de ter tido várias convulsões e ter identificado que ele teve vários AVCs, inclusive hemorrágicos, às 4 da manhã, ele não olha para a enfermeira. Ele já nem estava a olhar para ninguém. Ele a olhar para o teto. Lembro-me que só estava acesa um candeeiro pequenino que estava lá na UTI. Ele diz, a enfermeira, me despede já. E eu na poltrona, não dormia. Eu ouvi, eu disse, o que é David? A enfermeira ficou assim a olhar para mim. Eu fui ter com ele, no leito dele. Eu disse, o que foi, filho? Ele disse, mamãe, me despede já porque eu vou para o céu. Eu disse, não, David, tu não vais para o céu. Vais dizer a Deus que a mamãe precisa muito de ti. Pastor, eu não sei onde é que saiu aquela força toda. Eu disse, vais dizer a Deus que a mamãe precisa muito de ti e que tu vais lhe servir aqui na terra. Nesse momento, segundos depois, ele disse, mamãe, tá bem, eu já não vou. Eu só lembro-me que eu peguei no telefone, eu liguei, era um 4 e tal para o pastor, que era para dizer, pastor, David me falou isso, mas aquele dia foi o dia em que eu me deparei que eu já não tinha mais reação, só conseguia chorar.
Mas eu chorava muito mesmo. Nós falámos nesse dia. O pastor foi ter comigo nesse Sim. dia, foi dia 6 no sábado. Eu lembro-me no momento nessa altura, uma coisa que eu fui orar diante de Deus foi porque eu vi realmente o agravamento do quadro, do clínio, e estava a ser muito rápido. E ele levou-me a orar diante de Deus foi o seguinte: eu fui diante de Deus e disse, então, Senhor, me darás as nações e não me darás essa criança. Me darás as nações e não me darás essa criança. No sentido de que, olhando para o exemplo que tu deste, que quando estavas com a dor, sentiste a mão te tocar, no sentido de que aquilo te impulsionou a crer, a ver Deus a te curar e a olhar, então tu podes também fazer nele. Em outras palavras, há cenas que a gente acha que são lutas, mas às vezes são empoderamento de Deus, são momentos em que o Senhor nos mostra o favor dele. Então ele te diz como de graça recebeste, de graça dai, ou seja, desta vistas o que eu fiz contigo, eu também farei com os outros. Um momento que eu muito crítico, Ludo, muito crítico, foi que quando eu comecei a orar, primeiro o Senhor me mostrou na visão, antes disso acontecer, que era febre, mas depois quando eu orava, eu ouvia o Senhor falar comigo sobre sequelas no cérebro. E eu orava, Senhor, não haja sequelas, não haja contaminação no cérebro, mas nada desse quadro ainda tinha se manifestado. No sentido de que é necessário nós entendermos ou crermos quando, ainda que vai além daquilo que é visível. O Senhor falava comigo uma outra coisa, mas os diagnósticos até então, ou o que tinha acontecido até então, nada tinha a ver com aquilo que eu estava a orar. Então imagina só, você dizer, pô, lhe chamaram para orar por causa da febre, está a orar sobre sequela no cérebro, o que é que ele está a falar? Às vezes tu não entendes o que está a ser dito, mas porque falamos em parte do que conhecemos e em parte do que o Espírito Santo nos revela. E foi aí que se deu os vários. Quantos AVCs ele teve? Já seria tão bom mostrar. Aquilo era um cérebro, como parecia vários raios. Até aqui no diagnóstico, no relatório, só fazia menção de vários AVCs isquêmicos e hemorrágicos. Tanto que no dia 6, foi no sábado, a clínica perguntou-nos se nós tínhamos condições de mandá-lo para fora, porque já não tinham muito a fazer. Isso é já depois do médico te perguntar quantos filhos tinhas, Sim, né? o médico Porque perguntou, qual era a ideia? Eu só entendi a ideia, pastor. Quando eu estava na Como ambulância... quem diz, contenta-te, tens outros. Tens outros, exatamente. Ele próprio já não tinha... Já não tinham muito. Mesmo eles... E vamos aqui abrir um parênteses. A clínica mais equipada, que pode dar resposta imediata. Já não tinham mais outras clínicas a recorrer. E perguntaram se podíamos nos mandar para fora. Isso é o mais interessante aí é que, por exemplo, normalmente nós podemos até dizer não tem mais, então vamos mandar para fora. Mas chegando lá fora, onde aparentemente tinha mais, aí foi o maior espanto. Esse é que é o maior espanto. Fizeram o processo todo, entraram em contato com várias clínicas daqueles países na África do Sul. As 6 clínicas na África do Sul não aceitaram receber. Por causa da gravidade do caso. Por causa da gravidade do caso, a informação toda que estava lá descrita, aquele relatório extensivo e tudo mais. Entraram em contato com uma clínica na Namíbia. Lá na Namíbia conseguiu receber, mas houve muito protocolo, porque ele tinha que sair num avião ambulatório, não podia sair nas condições que estava, num voo comercial e tudo mais. E no final de semana, a TAG o centro médico da TAG estava fechado. Isso aqui para abrir um parênteses do favor de Deus e a provisão. Lembro que várias pessoas estiveram envolvidas e tudo mais e precisavam de uma autorização superior a nível do ministério, ministros e não sei o quê. Eu lembro-me que eu estava ao pé de alguém que também estava a ligar e disse, e o tal ministro disse, eu já recebi 2 chamadas para esse caso, já liguei também que é para autorização, embora hoje, final de semana, que estava com o centro deles fechado e tudo mais, lá recebemos aprovação para que ele pudesse voar. A equipa médica daqui foi com ela acompanhá-lo até a Namíbia e a maior preocupação, pastor, é que ele não aguentasse o voo. É incrível não, o que nos faz é extremamente surpreendente. O David, durante o voo, não usou nenhum equipamento, não usou oxigênio, estava com a saturação a 100%, ou seja, estava a respirar normalmente.
Chegamos na Namíbia, a ambulância apanhou-lhe na pista, lá fomos diretamente para a UTI. E lembro-me que a médica namibiana recebeu-lhe, ficou assim a olhar para ele, porque ela já tinha recebido o relatório. E ele estava sentado na UTI. Mais uma vez, estava sentado na UTI. E aqui vou retroceder um Ou seja, bocadinho. em função da gravidade, Não era suposto. ou seja, ele tendo todos esses AVCs, ele deveria ter quais sequelas? A médica falou que ele ficaria vegetal. Não estamos a falar de uma sequela de perder memória, não estamos a Não. falar que a médica falou de uma sequela de deixar de andar. Ela disse que ele ficaria vegetal, foram muitos AVCs. E a médica aqui, antes de nós subirmos no avião, antes daquele protocolo todo e tal, a médica disse, mas o doutor X, estava a falar com a outra médica que estava a acompanhá-lo para a Namíbia, mas o doutor X veio mesmo, me disse, não, vocês devem estar a brincar comigo. Essa criança que está sentada a comer, é o neurocirurgião que foi ter comigo, perguntou quantos filhos eu tinha. Eu, pastor, sinceramente, primeiro eu não aceitava ouvir os relatórios. Segundo, eu não tinha tanta noção da gravidade. Mas uma coisa chamava muita atenção, era o aparato em volta do David. Eram vários médicos que vinham visitá-lo, era um nível excessivo de atenção. Excessivo? Era mesmo grave. Exato. Não, eu não sabia da tal gravidade. E a médica-chefe olhou para mim e disse, sinceramente, nós não estávamos a esperar que o David voltasse a sair do coma a segunda vez. Sim. E eu não estava tão dentro desses relatórios deles, até porque eu me recusava a ouvir. Não gritaste com o teu marido, porque não estava a te dizer todas as coisas, né? Não, eu por acaso... O papel do marido é Ficava guardar a mente assim. da esposa dele, não tem que lhe dar todos os relatórios, senão ela também lhe interna. Depois se ele interna. Ele foi herói. E aqui vamos voltar, filho, aqui vamos voltar para a médica na Namíbia, ficou assim meio perplexa quando viu-lhe, fez algumas análises, algumas observações, pediu o resultado dos exames rápidos, porque eles na verdade já estavam à espera dele, sabiam a hora que nós havíamos de chegar e tudo mais. Ele fez os exames, aqui evacuaram para um estudo, é o que estava realmente no relatório. Ele fez o estudo necessário, 4 dias depois, o David teve alta, porque ele estava a reagir normalmente. E a médica disse que não havia necessidade de ficar na UTI no primeiro dia. Ou seja, no lugar das clínicas boas, do tudo, não foi necessário. Não foi necessário ficar mais na UTI. Esse é que é mais porque ele interessante. estava a reagir, pastor, não porque o relatório dele era... O relatório era grave, mas Exatamente. a mudança foi... Foi extraordinário, tanto que ele não andava nem falava nos primeiros dias. O fisioterapeuta, no dia seguinte, pastor, eu lembro-me que a minha irmã depois acompanhou-nos também até a Namíbia. O Anastácio disse, o fisioterapeuta sorriu de tal maneira que parecia o pai da criança. Disse, o David, uau! Porque, pastor, no segundo dia o David estava a andar com alguma Mas ele não sabia que debilidade. ele era o pai da criança, ele falou isso para mim. Não, porque ele disse que ele ficou tão emocionado, o fisioterapeuta, que foi uma emoção fora do normal. Disseste-me que ela não falava, eu acho que foi por videochamada. Sim, ele não falava, a consequência da extubação e tudo mais. Estás bom, David? Sim. Aqui no microfone. Sim. Como é que estás a sentir? Como é que estás a sentir? Bem. Bem? Ok. Tens jogado bola já? Diga? Tens jogado bola? Não. Não, né? Não. Sim. Viste o jogo ontem? Diga? Viste o jogo de futebol ontem? Sim. Mabulolo? Sim. Amém. Há uma parte do cabelo dele. Como é que está? Está sim, a informação que nós pensamos que tinha, né? Mas não, eram células mortas. Eram, porque eles estão a viver. Exato, sim. A câmara não chega aqui. Não, eram. Eram Eu me lembro de células ter... mortas. Eu fiz algo assim não muito convencional, peguei na minha saliva e disse, observa. Primeiro dia ele não estava a falar, disse, vê, ele vai falar, ele chamei David. Ele começou a falar. Nós quando dizemos que a última palavra é a de Deus, normalmente a ideia é só de porque nós confiamos em Deus, não. A última palavra é de Deus, os médicos acho que fizeram um excelente papel. Com certeza. Um excelente papel. E às vezes nós queremos aumentar o impacto de um testemunho, diminuindo alguma coisa, não. Eles fizeram o seu melhor, chegaram ao seu limite, é necessário, às vezes entendemos que nós, dando o nosso melhor, acabamos por não ter todo
não ter mais como reagir, não ter mais como. Então, infelizmente, nós dizemos agora só resta Deus. Não. Só que Deus é o primeiro. Né? Deus é o primeiro. O número de coisas que nós vimos, o momento em que nós orávamos, eu lembro-me que o que Deus dizia era, do grupo da intercessão, dizia que as pessoas deviam estar a orar pela luz, não pelo David, pela luz, para que a fé da luz não desfalecesse, para que a luz não sucumbisse. E assim também a ideia desse testemunho, assim, a glória de Deus, mas também para que você entenda a necessidade de você não sucumbir à pressão, de você saber ficar firme. Alguns de nós não queremos crescer. Algumas de nós não queremos deixar de ser meninas. Queremos simplesmente não ter dor, não ter lutas. Porém, como você poderá ser um testemunho para as nações? Quando em Atos 15, 26 eles disseram: homens que saíram do nosso meio, que vos transtornaram, mas nós não os enviamos. Não são referências. Mas enviamos homens que dando as suas vidas por causa do nome de Jesus. São essas referências que nós estamos a enviar. Então, à medida que nós entendemos a fé em Jesus, entendemos também que somos chamados para padecer com Ele. E à medida que padecemos com Ele, nos tornamos essa referência que o Senhor te aponta. Vai ter com aquela que era estéril, mas que já deu a luz, ou que já deu frutos. Então é necessário que vocês entendam que não é só Deus que tem a última palavra a dizer, não. É Ele que está a escrever a palavra dele sobre ti. Amém? Glória a Deus. Aleluia. David, agora é para melhorar, né? Completamente. Diga. É para melhorar completamente, né? Já estás melhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, agradecemos a Deus por todas as pessoas envolvidas que Deus usou. Amém? Não, porque Deus usou elas, é necessário que entendamos isso. Às vezes os homens entram em conflito sobre quem é que deu de quem a glória, se é de Deus. Não, nós que sabemos que a glória é de Deus, sabemos que Deus vos usou. Então, é necessário entender isso. E isso é muito importante, muito importante. Eu me lembro de ter ido ter contigo. E encontrei-me com a tua irmã, e a tua irmã já olhar para mim com cara, tipo, já está... a tua irmã da barraca que me recebeu na porta, me recebeu, parece que estava me recebendo na porta de cemitério, ele perguntou: é o quê? Temos óbito? Não. Eu disse: então, ok, obrigado. É necessário tu estar acima das circunstâncias, acima dos medos, acima do que é dito, e olhares para aquilo unicamente que o Senhor falou. Amém? Eu gostaria de realçar algo Muito. que chamou a minha atenção, porque várias pessoas diziam: tem que ter pensamento positivo, tem que acreditar, tem que fazer uma certa coisa. E nada que eu não soubesse, porque já conheço a palavra vai faz algum tempo. Ninguém te chama para fazer um banho. Não, isso aí não. Não, surge sempre um assuntoso de uma tia que faz um banho. Não, parceiro? Não. Marrado. E a Bíblia, nós citamos várias vezes uma palavra que Jesus é o autor e consumador da nossa fé, mas às vezes ela não passa de uma mera palavra. E eu lembro que eu até comentei que a pastora Catiana disse: hoje não é só uma citação bíblica, eu entendo que é Jesus ser o autor e consumador da nossa fé. E aqui não estava a dizer sobre aquela passagem como uma fé do grão de mostarda, mas é uma certeza de que ele realmente está no controle. Independentemente do que vier, é uma convicção que não tem a ver com palavras positivas. Não tem a ver porque, não, eu creio nisso por meras palavras, mas é uma certeza de que ele está no controle, de que ele vai mudar as circunstâncias, independentemente do qual diagnóstico vier. E nessa mesma noite, quando surgiu essa certeza, essa confiança, e realmente e eu até esqueci-me que era uma passagem bíblica. Eu lembro-me de ter citado Jesus: ele é o autor e consumador da minha fé. E depois disse: é uma passagem bíblica. Amém. E Amém. lembro-me que em seguida o Senhor falou comigo: se eu dei a vida do meu único filho, não daria para vós todas as outras coisas nele. Eu disse: uau. E mais uma vez eu disse: isso está escrito na palavra, pastor. Ou seja, a palavra veio a ti. É isso que falávamos há bocado. A palavra de Deus na minha boca não é necessariamente versículos na minha boca. É a palavra que Ele coloca no teu espírito. E isso é que produz fé. É isso que produz fé. Quando a palavra vem a ti. Amém? O pai da criança não veio. Se o pai da criança estiver aí fora, por favor, só para o pai da criança, então. Amém? Eu acho que alguém que tossiu aí parece ele. Não sei. Mas amém. Se não for, não vem. Amém. Agora, é necessário lhe dar uma coisa. Isso que falaste aqui é muito importante.
de no meio da turbulência, da tribulação, estar quieto para ouvir a palavra que vem no teu espírito. E essa palavra é aquela que você deve se levantar e declarar. Eu não fiz algo, eu quis fazer, porque eu sabia que ele ia se levantar bem. Eu sabia. E quando fui naquele dia, eu não fui com sentimento nenhum. Só foi para confirmar o que o Senhor ia fazer. Eu não fiz. Eu queria pedir que vocês tirassem uma fotografia enquanto eu estava a orar. Por quê? Porque nós precisamos de registrar para gerações futuras. Para nós é esse impacto. Mas para as gerações futuras as imagens serão essa realidade. É necessário que a gente entenda isso. Eu disse-te algo, Lude. Lembra quando tu me disseste que o David tinha acordado do coma? O que é que eu te disse? Eu só disse uma coisa. Não lembra? A mente estava atribulada. Só te disse, fui. Ah, sim. Não, isso eu lembro. Por que eu disse isso? Eu comecei, antes de nós falarmos disso, de trazermos o David e trazermos essas imagens e pedir para partilhares o teu testemunho. Eu comecei falando sobre o sonho, a visão que o Senhor me falou, dizendo-me para ir. Quer chamar cura ou ressurreição? Amém. Amém? Quer chamar cura ou ressurreição? Amém? Esse é o sinal do meu apostolado. Eu sabia disso. Quando o Senhor falou comigo, naquela visão, e depois me confirmou com isso, eu sabia que a partir desse momento o Senhor estava a dizer, estava a abrir as portas para as nações. Amém? Por isso é que eu estou a vos dizer. Fui. E não foi teoria, não foi emocional. Fui. A Bíblia diz, levantai-vos, ó portas. Levantai, ó portas, das vossas cabeças, para que o Rei da Glória entre. E quem é o Rei da Glória? É aquele que nós viemos anunciar. É aquele que nós iremos. Porque quão belos são os pés dos que anunciam o Evangelho. Há outros que também precisam de outros lugares. 18 anos eu tenho sido fiel nesse ministério em Angola. 18 anos, alguém pode até dizer, mas nós não conhecemos, nós não vemos nada. Exatamente. Eu fui fiel. A minha fidelidade tem sido no sentido de ser fiel não sendo visto, ser fiel não sendo conhecido, sendo fiel guardando a palavra. Chocante ver uns que recolhem-se tristes porque não chegou ainda o momento deles. 18 anos eu fui fiel crescendo na obediência e maturidade, crescendo em sabedoria e ter mais profundidade, para que eu não te falhasse como pastor, para que eu não falhasse as nações como uma voz profética. Então, que o Senhor possa nos enviar, que o Senhor possa nos dar. Mas eu tenho uma visão no meu espírito, eu tenho um sonho no meu espírito. Haverá dias que nós nos encontraremos, cruzaremos nos aeroportos. Para onde vais? Um para a América, outro para a Europa, outro para a África, outro para as Europas. E cruzaremos nos aeroportos internacionais, como homens, mulheres, jovens enviados para ir. Porque aquilo que vocês de mim receberam, que vocês possam dar. A mesma essência. Fui fiel. Fui fiel sem isenção, fui fiel. Algo que o meu Deus me disse. Ensina-lhes tudo que eu te ensinei. E eles serão como tu. Eu perguntei, comigo serão como eu? Quem sou eu? A imagem de Cristo. Assim sim, também o Senhor vos usará aonde vocês forem. O testemunho não é para apontar para o pastor Mauro. O testemunho é o sinal de que Cristo habita no nosso meio, que a mensagem não é nossa, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, estaríamos mortos nós no nosso pecado, mas havendo Ele ressuscitado, abram os olhos, abram os ouvidos, declarem com as vossas bocas o que os olhos veem e o que os ouvidos ouvem. A fé vem do ouvir. Aquela palavra que recebestes é aquela que meditas. A palavra na minha boca não são versículos na tua boca. É a palavra que o Senhor coloca no teu espírito. Essa é a que tu meditas, essa é a que tu declaras, essa é a que Deus tem compromisso, vela para cumprir. Amém? Glória a Deus. Há fogo no altar. Não deixa ninguém apagar essa chama. Não deixa ninguém extinguir essa chama. Amém?
Vocês estão nos a enviar em nome de Jesus. Há muitos anos atrás eu recebi, há muitos anos atrás, falo para a igreja em Angola, há muitos anos atrás eu recebi um pedido que eu enviasse evidências daquilo que nós estávamos a fazer, para que então se pudesse angariar finanças para ajudar o ministério. E eu disse algo que eu vou te dizer nessa manhã. Eu disse, amém, eu agradeço. Mas por muitos anos o meu povo tem estado com a mão estendida para o mundo pedindo. Eu não vou usar a imagem do meu povo para pedir algo. Antes eu vou ensinar o que o Senhor me ensinou. Vou mudar aqueles que entenderem a palavra para como eu fui mudado, para que sejamos nós a irmos para as nações e enviarmos para as nações. Nós não estamos a pedir nada, nós queremos dar. As nossas campanhas de evangelismo internacionais seremos nós a pagarmos. As nossas estadias nos hotéis, as nossas estadias onde nós estamos, somos nós a pagar. Nós não vamos para povo nenhum pedir nada, exigir nada. Lá fora não cantamos histórias, não inventamos dramas para podermos angariar fundos para trazer aqui. Não uso a imagem do meu povo para isso. Na Europa, na América, eu prego o evangelho que eu preguei em África. Eu não prego o evangelho sobre as situações sociais. Eu prego o evangelho do Cristo crucificado, do Cristo ressurreto, o Cristo que se fez carne e o Cristo que ascendeu. E esse que habita em nós. Amém? Então, eu me alegro porque vocês são testemunhas participantes de um tempo como esse. Daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, lerão na história, verão livros, dirão, uau, Deus se moveu na nossa geração. Diante dos teus olhos. Amém? Diante dos teus olhos. Amém? Então importa a fidelidade em ser fiel nas coisas pequenas para que você depois seja colocado nas coisas grandes. Esse testemunho é da Lude? Não acho. Essa é a semente para vocês. Essa é a semente para todos. O teu Deus cura, o teu Deus providencia. Amém? De uma forma extravagante, de uma forma que depois do melhor ter sido feito, Ele se manifesta como fundamento, como princípio, como fim. Ele não é a última solução. Ele é o princípio. Ele é o fim. No nome de Jesus. Amém? Ruth, preciso dizer parabéns. Parabéns pela tua fé. Amém? É necessário crer. É necessário guardar. Porém, não temas. Não temam. Amém? Zagatiana, não tema. Não temas. Luda, não tema. Queridos irmãos, não temam. Creiam somente. Amém? O nosso Deus é um Deus presente. A Bíblia diz que havia uma porta diante dele. No final do ano, no princípio do ano, eu falei para a igreja. Eu disse, o Senhor me fala que nesse ano haverá situações, haverá trevas. Mas a igreja será arrebatada. Mas Deus vai arrebatar a igreja. Vai arrebatar o povo dele das ciladas. Você precisa de sabedoria. Você precisa de ter comunhão com Ele. Para Ele te dar sabedoria. Para que o Senhor te livre das ciladas do astuto. Para que o Senhor te dê conhecimento revelado. Você precisa de revelação. Amém? Você precisa de ser puro. Você tem que ter olhos que vejam. Você tem ouvidos que ouçam. E uma boca que declara a palavra que Ele quer colocar no teu espírito. Amém? De quem é a glória? De quem é a glória? Amém? De quem é a glória? Aleluia! Mas a igreja será arrebatada. A paz do Senhor. E o Senhor te abençoe. O Senhor haja à tua frente. O Senhor seja contra os teus inimigos. O Senhor seja a teu favor. O Senhor seja a favor da palavra que Ele colocou na tua boca. O Senhor cumpra a palavra que te deu. Ele te dirija pelas nações. E que você seja uma geração frutífera. Uma geração santa aos olhos do Senhor. Amém e amém. Que o Senhor multiplique, fortaleça os fundamentos da tua casa. No nome de Cristo Jesus de Nazaré. Amém e amém. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos.
acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Oh, a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o